A paz, povo de Deus. Quero deixar uma palavra de Deus ao seu coração, que se encontra no livro de João capítulo 1, versículo 1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Amém, irmão? Eu quero falar um pouquinho com a igreja sobre a Trindade, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três habitando em uma só. Eu confesso para vocês que assim, quando eu ouvi falar sobre a Trindade, eu não conseguia entender direito. Eu falava, meu Deus, como pode três pessoas habitar em uma só? Eu não conseguia entender a pericorese, né, a dança dos espíritos do qual eles se entrelaçam, né? Mas para nós entendermos, é necessário nós sabermos a função de cada um, né? A função sobre o Deus Pai. O Deus Pai, ele é o Criador, né? Ele que ordenou, né, que haja luz, né? Ele é o nosso Criador, que criou todas as coisas, que criou o céu, a terra, os animais, tudo que temos, que somos, tudo foi por intermédio dele. Ele é o Criador, é ele que dá as ordens, né? E então a Bíblia fala, né, em Gênesis capítulo 1, que fala, versículo 13, que quando a palavra de Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus não estava só no início, no princípio, na criação. Quando ele fala façamos, ele está falando no plural. Ou seja, o Deus Pai já estava com Deus Filho, que é Jesus Cristo, né? E o Espírito Santo, ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, a função de Deus Pai é o quê? É coordenar. Deus, ele precisa ser adorado. Nós precisamos adorar a Deus, né? E então ele estava na criação, né? Jesus estava na criação, né? Junto com Deus naquele momento. E qual a função de Deus Filho? É executar a ordem, né? Ou seja, Deus ordenou e Jesus foi lá e executou. Jesus, quando ele veio, né, ele sabia que ele tinha uma missão a cumprir. Ele sabia que ele ia nascer de uma mulher, que ele iria pisar na cabeça da serpente, que ele ia morrer e que ele iria ressuscitar, né? E o nome de Jesus é poderoso, né? A gente sabe que o nome de Jesus tem poder. Jesus, ele é a graça, ele é o favor imerecido. Eu não merecia, mas a graça de Deus me alcançou, né? E então, né, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso libertador, e em breve Jesus, ele vai voltar para nos resgatar, para nos levar, né? E então, a função do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, que é o nosso consolador, que é o nosso intercessor, aquele que leva, sabe, as nossas orações aos céus, aquele que leva nossas lágrimas ao céu, né? E Jesus, quando ele morreu, antes de ele subir aos céus, quando ele estava ali com os discípulos, né, na sua ressurreição, ele fala bem assim, eu subirei aos céus, mas eu deixarei a vocês o outro, o Consolador, sabe, querido? Aquele que te consola, aquele que te ampara, aquele que nunca te deixa só. Ele é o Consolador, ele é o teu intercessor, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas das vezes a gente vem para a presença de Deus, nós não conseguimos nem orar, nós só conseguimos chorar, mas o Espírito Santo de Deus, né, ele é aquele que leva as nossas orações, que colhe ali as nossas lágrimas e leva junto ao Pai, né? E é ele que nos convence do pecado, né? O Espírito Santo de Deus é aquele que nos batiza com dons, com os talentos. O Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme de nós, mas o ciúme do Espírito Santo, querido, não é aquele ciúme, é aquele ciúme de zelo, aquele ciúme de cuidado, aquele ciúme que não quer ver nós se contaminando com as coisas do mundo, com aquilo que se afasta dele, né? E o Espírito Santo de Deus, ele se entristece, ele tem sentimentos, sabe? E Deus, ele nos ama tanto que ele nos laçou com cordas de amor.
Olha o que diz a palavra de Deus, né? E esse é o amor de Deus. E em tempo difícil nós viemos adorar o Senhor, nós viemos buscar a face de Deus. Então, e para que essa trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo venha habitar dentro de nós, porque a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo, que é templo, nós somos morada, nós somos habitação, nós somos casa. Mas Deus, Ele não habita em vasos impuros. É necessário, querido, nós estarmos com o nosso coração limpo, né? Ter uma vida de santidade, de busca ao Senhor. Né? Mas que essa trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, venha habitar dentro de nós. Né? Que nós viemos ser cheios da presença de Deus, né? Que o Yahvé, o Todo-Poderoso, venha habitar dentro de você, que nós sejamos inundados com a presença de Deus, com o El Shaddai, né? Com o Deus onisciente, onipresente, onipotente, e que essa trindade venha habitar dentro do seu coração, da sua vida, em nome de Jesus. Amém.